Niccolo di Bernardo dei Machiavelli, mais conhecido no Brasil como Nicolau Maquiavel, foi um importante historiador, diplomata, filósofo, estadista e político italiano da época do Renascimento. Nasceu na cidade italiana de Florença em 3 de maio de 1469 e morreu, na mesma cidade, em 21 de junho de 1527. Dedicou-se à explicação e compreensão do Estado, política e homens de Estado, como estes são na realidade, em oposição àqueles autores que formularam teorias acerca de como deveria ser o Estado ou o governante ideal. Para além de descrever o Estado de sua época, Maquiavel também apresentou estratégias e métodos sobre como os homens de Estado deveriam comportar-se para tirar maior proveito da realidade, mantendo e expandindo o poder. Filho de pais pobres, Maquiavel desde cedo se interessou pelos estudos. Aos 7 anos de idade começou a aprender latim. Logo depois passou a estudar ábaco e língua grega antiga. Aos 29 anos de idade, ingressou na vida política, exercendo o cargo de secretário da Segunda Chancelaria da República de Florença. Porém, com a restauração da família Médici ao poder, Maquiavel foi afastado da vida pública. Nesta época, passou a dedicar seu tempo e conhecimentos para a produção de obras de análise política e social. Em 1513, escreveu sua obra mais importante e famosa, O Príncipe. Nesta obra, Maquiavel aconselha os governantes como governar e manter o poder absoluto, mesmo que tenha que usar a força militar e fazer inimigos. Esta obra, que tentava resgatar o sentimento cívico do povo italiano, situava-se dentro do contexto do ideal de unificação italiana. Entre os anos de 1517 e 1520, escreveu Na Arte da Guerra, um dos livros menos lidos do autor. Em 1520, Maquiavel foi indicado como principal historiador de Florença. No ano de 1524, foi publicada sua peça para o teatro intitulada Mandrágora. Na obra, considerada uma das mais importantes do Renascimento, Maquiavel faz críticas, através da sátira, à corrupção da sociedade italiana do século XVI. Nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, de 1513 a 1521, Maquiavel defende a forma de governo republicana com uma constituição mista, de acordo com o modelo da República de Roma Antiga. Defende também a necessidade de uma cultura política sem corrupção, pautada por princípios morais e éticos. Encontramos em Maquiavel uma crítica ao aristotelianismo teológico, aceito pela Igreja, e a relação da Igreja com o Estado, que levaria a muitas decisões práticas a serem tomadas com base em ideais imaginários. O aristotelianismo teológico foi a mais sofisticada forma de justificação do cristianismo e, na visão de Maquiavel, teve como efeito justificar a preguiça e inação das pessoas frente aos desafios da vida e da sociedade, ao esperar pela providência divina para solucionar tais desafios. Este posicionamento, de recusa da sorte e destino baseados em algo externo à vida humana, classificou Maquiavel como um humanista. Enquanto encontramos em filósofos como Platão a descrição da política, tornando-o mais próximo de Maquiavel do que Aristóteles, tais filósofos sempre tiveram uma inclinação para posicionar a filosofia acima da política, enquanto Maquiavel recusava qualquer ideia teleológica, aquelas que postulam causas finais ideais. Embora seguidores de Maquiavel tenham preferido métodos mais pacíficos e baseados na economia para promover o desenvolvimento, é aceito que a posição de aceitação de riscos, ousadia, ambição e inovação que Maquiavel sugere aos líderes políticos ajudou a fundar novos modos de se fazer política e negócios. Em função das ideias defendidas no livro O Príncipe, o termo maquiavélico passou a ser usado para aquelas pessoas que praticam atos desleais, até mesmo violentos, para obter vantagens, manipulando as pessoas. Este termo é injustamente atribuído a Maquiavel, pois este sempre defendeu a ética na política. Algumas curiosidades e frases de Maquiavel. Conhecemos Maquiavel mais por suas obras sobre política e governo.
Porém, ele também escreveu poesias, novelas e peças de teatro. Maquiavel foi casado com Marietta Corsini, de 1481 a 1553, e com ela teve 5 filhos. Os homens ofendem mais aos que amam do que aos que temem. O desejo de conquista é algo natural e comum. Aqueles que obtêm sucesso na conquista são sempre louvados, e jamais censurados. Os que não têm condições de conquistar, mas querem fazê-lo a qualquer custo, cometem um erro que merece ser recriminado. Nada faz o homem morrer tão contente quanto o recordar-se de que nunca ofendeu ninguém, mas, antes, ajudou a todos. Quem do prazer se priva e vive entre tormentos e fadigas, do mundo não conhece os enganos. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. A ambição é uma paixão tão forte no coração do ser humano, que, mesmo que galguemos as mais altas posições, nunca nos sentimos satisfeitos. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. O homem que tenta ser bondoso todo o tempo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. O homem esquece de forma mais fácil a morte do pai do que a perda do patrimônio. Aquele que é tido em grande estima não se torna objeto de conspirações. Na política, os aliados atuais são os inimigos de amanhã.